Muito boa noite, bem-vindos ao Hora do Jornal. População da Manhice da província de Maputo incendiou hoje viaturas e residências, assim como interrompeu por cerca de 3 horas o trânsito na Estrada Nacional número 1. Esta é uma notícia para acompanharmos ao longo deste Jornal da Noite. Para já, 2 semanas depois da queda da ponte sobre o rio Inhangome, a população daquela zona está no terreno a erguer os pilares e tabuleiros sem nenhum apoio técnico de entidades que erguem estradas e pontes. Desde o passado dia 19 do mês de abril, que caiu a ponte sobre o rio Inhangome, os governos municipal e distrital mostraram incapacidade de repor a infraestrutura construída de madeira em 2013, no investimento de cerca de 7 milhões de meticais, fundos do governo distrital. Na sequência, a população decidiu sozinha erguer a parte da infraestrutura que caiu. Portanto, não há nenhuma assistência, mas só a parceria do Conselho Municipal da cidade de Quilimane, já que nos deu algum material, como cordas, martelos, pregos. Ele é que está nos dar. Construiu essa ponte. E a ponte caiu. Quando cai a ponte, ficamos dessa maneira, nós próprios arranjamos dessa maneira, sem apoio de ninguém. E depois estamos em construção dessa ponte. Vai. Uma coisa que é curiosa aqui é que a população não está a fazer a ponte com coordenação, portanto, do setor que cuida de estradas e pontes. O que significa aquilo que pode parecer ser uma solução pode ser fatal, porque, como se sabe, há água neste ponto que escorre para o outro lado e, na sequência, pode derrubar os postes e colocar em causa vidas neste ponto. Razão pela qual ainda continuamos a apelar às pessoas para que usem as embarcações que nós temos, até que comecemos com a intervenção da ponte de forma muito mais aturada e de forma também a encontrarmos, porque isso pode de alguma forma quebrar-se e desabar dentro de um processo de transitabilidade. As estacas estão a ser tanto postas a pregar, portanto, com uma marreta de grande capacidade de peso, que é para permitir que o pilar encontre o solo firme, principalmente na zona do leito. A população espera terminar com os trabalhos na próxima segunda-feira. Enquanto isso, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais alocou 2 embarcações a motor para apoiar a população na travessia sobre o rio Inhangome. As 2 embarcações vão assegurar a travessia de pessoas e bens. O INGC diz que inicialmente procurou colocar pontes móveis, mas o terreno mostrou inviável. Descurado esta possibilidade de pormos aqui pontes móveis, pensou-se numa alternativa, mas que seria imediata. A intervenção imediata que se viu foi esta: trazermos cá as embarcações e os meios humanos para permitir fazer a travessia com alguma segurança. Bom, esta operação nós vamos dizer que é uma operação enquanto se encontra uma solução definitiva. A delegada do INGC na Zambésia diz que para a travessia através das 2 embarcações não se paga. Neste momento o importante é resolvermos um problema, é darmos resposta à população, sem buscarmos porquê e quem, mas o que nós temos que fazer é darmos uma resposta imediata e minimizarmos o sofrimento das pessoas. É isto que o INGC está aqui a fazer e nós vamos dando toda a assessoria técnica e logística aos nossos homens que estão aqui e também para que as embarcações não parem. Então é uma operação que inicia por volta das 5, 5h30, porque é a altura que tem muito movimento das senhoras que vão às suas machambas, e estamos aqui a fazer um estudo para ver a hora do término. As embarcações entraram em funcionamento esta segunda-feira. O Presidente da República, Filipe Nyusi, desafiou o novo Vice-Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos a trazer resultados na componente de estradas e distribuição de água. Vítor Tawakal tomou posse hoje. Vítor Tawakal foi impulsado esta segunda-feira pelo chefe de Estado para o cargo de Vice-Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. Na ocasião, Tawakal foi desafiado a trazer resultados na área pela qual já é conhecedor. É tarefa principal do seu setor criar sistemas e infraestruturas de contenção e armazenamento de água mais resilientes,
de modo a garantir que as populações não se vejam privadas do precioso líquido, por um lado, e que não sofram perdas humanas e materiais, por outro. De assegurar a transitabilidade das vias rodoviárias em toda a extensão do nosso solo pátrio. O empossado prometeu trabalhar com a equipa já existente no setor, por forma a alcançar os objetivos propostos. O setor propriamente dito de água e vias de acesso é o setor em que o Ministério tem que concentrar as suas ações e é aí onde nós vamos enveredar mais esforços no sentido de termos obras com maior qualidade, com maior durabilidade, que é para servir melhor as nossas populações. Vítor Tawakali substitui no cargo João Osvaldo Machatin, que cessou as funções em agosto de 2015. Moçambique e Coreia do Sul assinaram hoje um acordo de reconhecimento mútuo para trocas de cartas de condução. De acordo com o Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, o entendimento vai tornar os dois países mais atrativos e diminuir a burocracia para os moçambicanos ou coreanos que queiram conduzir num dos dois países. O acordo de reconhecimento mútuo para troca de cartas de condução foi assinado entre o Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, e o embaixador da Coreia do Sul em Moçambique, Kim Heng-sung. A Coreia do Sul já tem memorandos do mesmo âmbito com 130 países, mas Moçambique é o primeiro africano. Espero que este acordo crie mais cooperação e troca de experiência entre os dois países. Agradeço ao governo de Moçambique pelo apoio que permitiu a assinatura deste acordo. Para o Ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, o acordo vai permitir que cidadãos dos dois países flexibilizem processos que antes eram muito complexos. Os cidadãos da Coreia do Sul e de Moçambique, mesmo com autorização de residência no país acolhedor e encartados no país de origem, eram impedidos de conduzir para além de um conjunto de procedimentos prévios e desgastantes que os candidatos tinham de cumprir. Com este acordo, é nossa expectativa tornar os dois países atrativos, incentivando o setor do turismo através da flexibilidade, da mobilidade dos cidadãos estrangeiros, fazendo com que estes usufruam de condução pessoal para os diversos destinos. Moçambique e Coreia do Sul também pretendem firmar parcerias nos ramos de transporte marítimo, ampliação e modernização de infraestruturas ferroviárias, meteorológicas, entre outras. É já no próximo mês que se vai realizar a quinta-feira de tecnologias Mostec e alguns oradores internacionais já confirmaram presença no país, entre eles Luís Silva. As indústrias serão particularmente impactadas por esta... Com mais de 30 anos de experiência no setor das telecomunicações, Luís Miguel Silva é diretor das áreas de coordenação tecnológica e inovação da Altice Labs em Portugal. O especialista é um dos oradores confirmados para a quinta edição da Mostec, no painel que vai discutir a indústria 4.0. A fábrica do futuro já existe. A construção de uma sociedade de conhecimento hiperconectada é o tema central desta edição da Mostec. Tema plenamente atual, que releva a perspectiva e a importância da conectividade na sociedade digital que estamos a construir. Esta sociedade digital que tem como alicerce, de algum modo, a ubiquidade das tecnologias de informação e comunicação. Tecnologias estas que afetam já o modo como comunicamos, como nos socializamos ou como nos entretemos. Para Luís Silva, a construção de uma sociedade de conhecimento hiperconectada tem sido cada vez mais fundamental, numa altura em que as tecnologias são transversais no estilo de vida. Nesta edição da Mostec irei participar no painel Indústria 4.0, onde irei dissertar sobre os pressupostos da fábrica do futuro e também referir alguns casos de empresas que já estão a trilhar este caminho. Espero, pois, por si, nesta quinta edição da Mostec, para debater ao vivo o futuro da indústria nesta sociedade hiperconectada e do conhecimento. A quinta edição da Mostec
vai decorrer nos próximos dias 9, 10 e 11 de maio em Maputo. Luís Miguel da Silva será um dos oradores internacionais na 5ª edição da Mostec. De seguida, o ponto de situação das obras da ponte Maputo-Catembe. As obras estão a 97% e a infraestrutura deverá ser entregue ainda no primeiro semestre deste ano. Entretanto, o desafio da Maputo Sul passa por viabilizar as obras de acesso à ponte do lado da Malanga. Uma visita às obras da ponte Maputo-Catembe leva a concluir que a infraestrutura está quase pronta. Nos 7 centímetros de asfaltos previstos colocar no tabuleiro, faltam 3,5 centímetros, devendo, em seguida, dar lugar às obras de acabamento da infraestrutura. A camada que estamos a ver, que foi colocada, é aplicada a temperaturas elevadas, é um material concebido especialmente para proteger estruturas metálicas e é impermeável, portanto protege o aço do contacto permanente com a umidade e isto permite que ele possa ficar muitos anos sem sofrer corrosão. Quando nós atualizamos o plano de trabalho em janeiro deste ano, depois de constatarmos que em 2017 não tínhamos conseguido concluir, fixamos o primeiro semestre como prazo para finalizar a infraestrutura. Haverá trabalhos de acabamento que se irão prolongar, pinturas e a remoção, por exemplo, de infraestruturas auxiliares como gruas. Isso poderá entrar para o segundo semestre de 2018. Mas a nossa expectativa é que no fim deste primeiro semestre a infraestrutura estará pronta. Enquanto a ponte floresce e proporciona uma imagem diferente à cidade de Maputo, os acessos à mesma continuam a dor de cabeça para a empresa Maputo Sul. O desafio principal continua a ser onde havia aquele impasse do ano passado com os vendedores no mercado de Huancacana. Conseguimos ultrapassá-lo em dezembro. Ainda ficaram alguns focos por resolver, estão a levar demasiado tempo, mas nós estamos lá diariamente a tentar resolver este assunto. Tivemos progressos nas últimas semanas, havia 2 famílias que estava a ser muito difícil entrar em acordo com os valores das compensações, já concordaram e já saíram. Mas esta rampa A de saída para o Alto Maé não vai condicionar a abertura da ponte. Há alternativas para podermos utilizar a ponte, mesmo enquanto continuamos a trabalhar naquele ponto. O custo da portagem na ponte ainda não foi definido pelo governo. Estamos agora a fazer as propostas, depois serão divulgadas e socializadas. Aqui tem que haver uma intervenção do governo, obviamente, não é a Maputo Sul sozinha que fixa estes valores. E o exercício técnico e financeiro está agora a decorrer. Brevemente teremos este assunto a vir a público para fazer a sua socialização. A ponte Maputo-Catembe faz parte de um pacote de infraestruturas que incluem 187 quilómetros das estradas Catembe-Ponta de Ouro e Bela Vista-Boane. A Inspeção Nacional de Atividades Económicas convocou hoje a imprensa para dar o seu briefing e informou que penalizou no período compreendido entre 1 e 26 de abril mais de 1.000 estabelecimentos comerciais pela venda de produtos não rotulados e fora do prazo. Mesmo com a suspensão da Operação Coleia, que visava educar os agentes econômicos sobre a importância da venda de produtos rotulados e dentro do prazo, a INAI continua a lançar mão dura aos agentes que não observarem esses requisitos. Como consequência disso, mais de 1.000 estabelecimentos foram penalizados pela venda de produtos fora do prazo e não rotulados. A INAI fiscalizou num total de 1.611 estabelecimentos de atividades econômicas. Desses estabelecimentos, maior número foi para o comércio a retalho, que foi 1.010 estabelecimentos fiscalizados. Deste número total, a maior parte dos estabelecimentos são provenientes da província de Sofala e de Tete. Do período de análise, foram encontrados produtos fora do prazo ou mal conservados no valor de 32.344 meticais e havia um saldo do período anterior que foi destruído que totalizava 73.280 meticais.
questionada sobre a proibição da importação de frango e derivados da Enterprise e Rainbow Chicken, a INAI disse que esta medida continua. O Palone continua suspenso a sua exposição e venda no território nacional. De referir que nem é todo o Palone, é o Palone que nas vezes passadas nós já dissemos quais são as marcas. Estamos a monitorar o mercado. Refira-se que os derivados da Enterprise e da Rainbow foram interditos no território nacional porque foram detectados com o vírus da doença listeriose, que já fez 180 mortos no país vizinho. Olhamos de seguida para a retoma na distribuição diária de água, que tem estado a ser paulatina devido à distância que separa a barragem da fonte de abastecimento. O governo anunciou semana passada o fim das restrições no abastecimento de água, na sequência da subida do nível de água na barragem dos Pequenos Libombos de 1,5 para 2 metros cúbicos. Apesar desta medida, a Águas da região de Maputo disse em comunicado que a retoma na distribuição não é total, e sendo que as restrições continuam em 80% e que a mesma vai acontecer de forma paulatina. E pese embora o aumento da descarga na barragem dos Pequenos Libombos tenha sido no dia 24 de abril de 2018, o seu efeito só começou a fazer-se sentir junto da estação de tratamento de água do Umbiluzo no final da tarde do dia 26 de abril corrente, pelo que no dia 27 de abril de 2018, a distribuição de água começou a ser feita em todas as áreas, com prioridade para os bairros que já estavam escalados para este dia. Lê-se no comunicado da empresa. Caso não haja chuva suficiente até o início da próxima época chuvosa, o governo refere que as restrições mais severas deverão retomar. Momento de observarmos a nossa primeira pausa no Jornal da Noite. Voltamos já a seguir com mais notícias. Até já, esperamos por si. Chegou! Pois bem, retomamos as notícias no Jornal da Noite e vamos recuperar um apontamento de reportagem da abertura deste jornal. Tem a ver com a reação da polícia à situação que aconteceu hoje no distrito da Manhissa, melhor dizendo. A polícia da República de Moçambique, ao nível da província de Maputo, diz que não tem evidências do envolvimento do suposto traficante, mas estão detidas 4 pessoas apontadas como os principais organizadores da manifestação naquele local do país. A população do distrito da Manhissa acordou revoltada esta segunda-feira por alegadamente um dos residentes desta parte do país, por sinal um dos maiores empreendedores locais, ter raptado, assassinado e extraído os órgãos genitais de alguns menores durante o fim de semana. A fúria levou ainda a população a incendiar mais 2 residências, uma do suposto traficante e a outra pertencente à mãe de um do provável colaborador deste. Por medo de ser linchado, o suposto criminoso refugiou-se no comando distrital da polícia. Mas mesmo assim, a população foi para lá exigir a cabeça do provável traficante, vontade que não foi satisfeita, daí que entendeu interromper o trânsito rodoviário, queimando pneus e colocando sucatas de viaturas. Queremos a ele, porque a polícia coberta o Vasco Chavan. Estão a cobertar a ele por quê? Queremos a ele aqui. E Paito também. Quem é esse Paito? Paito é o amigo, é o grande trabalhador dele. Anda nos cortar pescoços, os órgãos genitais. Semana passada já apanhamos 2 cabeças, uma mulher, um senhor que iam trabalhar na machamba do boi. Então cortaram pescoços e só apanharam cabeças ali e nós não conhecemos essas pessoas e quem fizeram esse trabalho nós não conhecemos. Para despertar os manifestantes, a polícia recorreu a gás lacrimogéneo. Devido a esta situação, alguns estabelecimentos comerciais e algumas escolas viram-se obrigados a fechar as portas. Depois de um tempo condicionado, o trânsito rodoviário voltou à normalidade e a polícia continua posicionada no local para garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas. Hermenegildo Zibani, Joaquim Manhique, STV. O apontamento que acabamos de ver alude ao fato da população na Manhissa ter incendiado hoje viaturas e residências, assim como ter interrompido por cerca de 3 horas o trânsito na Estrada Nacional número 1
exigindo a cabeça de um suposto traficante de órgãos humanos. De seguida, assim, vamos olhar para a reação da Polícia da República de Moçambique, naquele ponto do país, que afirma não ter evidências de envolvimento do suposto traficante, mas que estão detidas 4 pessoas apontadas como principais organizadores da manifestação. Não temos nenhuma indicação, não temos qualquer tipo de evidência de que esse sujeito esteja interligado a esse tipo de crime. Mas deixamos a corporação trabalhar para averiguar até que ponto isso possa constituir a verdade. Essas viaturas são pertencentes a pessoas que se aventa a possibilidade ou a hipótese de que sejam traficantes de seres humanos, de crianças e de órgãos humanos. Após a polícia ter tomado conhecimento, esforçou-se com vista a estancar o que estava a prosseguir e conseguiu pelo menos resgatar as vítimas, porque havia a intenção de linchar os proprietários daquelas residências. Estão agora em lugar seguro. Conseguimos ainda, nesse mesmo grupo, deter 4 indivíduos que estão agora a serem ouvidos a nível de Cernic. São principais suspeitos, consideram-se cabecilhas dessa atividade. Vamos seguir à província de Nampula, onde 735.445 eleitores já foram inscritos, dos mais de 1 milhão previstos ao nível das 7 autarquias daquela província. Este número representa mais de 50% do universo de eleitores recenseados. Os órgãos eleitorais em Nampula chamaram a imprensa para pô-los a par do decurso do recenseamento eleitoral. Daniel Ramos, presidente da Comissão Provincial de Eleições, esclareceu que o processo de registro decorre a bom ritmo, não obstante há alguns constrangimentos. O processo está a decorrer dentro da normalidade prevista pela lei em todos os distritos municipais da nossa província. Neste momento, temos vindo a fazer supervisão em todos os municípios. Aquilo que nós encontramos no terreno é a afluência maior de pessoas a quererem se recensear. Também encontramos ultimamente o domínio dos brigadistas que conseguem recensear até de 120 a 200 eleitores por dia. Nas primeiras 2 semanas, nós tivemos dificuldades que se relacionavam com o domínio dos mobiles por parte dos brigadistas. Nos últimos dias também tem vindo a chover. Essa chuva tem prejudicado bastante os nossos mobiles que trabalham com painéis. Lino Ataia, diretor provincial do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral STAI, anunciou na ocasião o número de eleitores inscritos até o momento nas 7 autarquias da província de Nampula. Já recenseamos ao nível de toda a província 735.445 eleitores nos 7 municípios. Então é um número elevado. Comparando com 2013, todos os 7 municípios tinham registrado 451 mil eleitores. Contudo, faltam cerca de 17 dias para o término do recenseamento eleitoral. Ainda em Nampula, 7 pessoas perderam a vida, enquanto outras 4 contraíram ferimentos entre ligeiros e graves, em consequência de 6 acidentes de aviação ocorridos durante a semana finda naquela província. O excesso de velocidade e má travessia na via pública são apontadas como as principais causas dos sinistros. Estes dados foram revelados no habitual balanço semanal do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique em Nampula. Tivemos o registro de 6 acidentes de viação que causaram a morte de 7 pessoas e 2 feridos graves, assim como 2 feridos ligeiros. A PRM tem igualmente o registro de um sinistro envolvendo 2 viaturas, sendo uma de transporte de valores do Banco de Moçambique, que na ocasião fazia o sentido cidade de Pemba, Nampula. Esse acidente envolvia uma viatura blindada do Banco de Moçambique, que circulava no sentido Pemba, cidade de Nampula,
e chegado ao local, já na cidade de Nampula, ainda na Estrada Nacional número 1, acabou embatendo-se lateralmente com uma outra viatura que acabou causando ferimentos ligeiros em 3 cidadãos que ocupavam a mesma viatura. Os feridos foram socorridos ao Hospital Central de Nampula e todos os processos subsequentes face a este acidente já decorrem para a responsabilização dos autores. Uma vez que o Banco de Moçambique não notificou a polícia sobre a perda de algum valor, então cremos nós que não houve nenhuma situação desse gênero. No período de análise foram neutralizados 30 cidadãos com referência para um detido na posse ilegal de arma de fogo do tipo pistola com 3 munições. Vamos seguida para as notícias do estrangeiro. 35 caminhões foram ontem incendiados na autoestrada N3 em KwaZulu-Natal na sequência de manifestações violentas contra o contrato de camionistas estrangeiros. 54 protestantes encontram-se detidos. Protestos violentos na autoestrada número 3 em KwaZulu-Natal, província sul-africana, resultaram na destruição de 35 caminhões. 54 protestantes foram detidos na noite de domingo, acusados de terem queimado os veículos. As manifestações têm que ver com o descontentamento dos residentes de KwaZulu-Natal, que reclamam do recrutamento de camionistas estrangeiros. Até esta segunda-feira, a autoestrada número 3 continuava bloqueada, embora a situação estivesse calma. O general-maior da Comissão Provincial de KwaZulu-Natal, Mbeki Langa, condenou os protestos violentos que culminaram com a destruição de propriedades privadas, tendo assegurado que todo indivíduo que bloqueasse estradas nacionais seriam considerados um criminoso e sujeitos a penas pesadas. No Afeganistão, 25 pessoas morreram na manhã de hoje num duplo ataque suicida em Cabul. O Estado Islâmico reivindica a autoria do ataque. O Afeganistão viveu esta segunda-feira uma manhã sangrenta. 25 pessoas foram mortas e 45 ficaram feridas em 2 ataques suicidas em Cabul. O motociclista suicida explodiu-se no distrito de Shakadarak, matando algumas pessoas. E 15 minutos depois, ainda no mesmo local, um falso cameraman aproveitou o aglomerado de jornalistas para suicidar-se com uma bomba. 8 jornalistas morreram na hora. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico, afiliado ao grupo de talibãs que há mais de 10 anos tentam derrubar o governo afegão para instalar uma república regida rigorosamente pela lei islâmica Al-Sharia. E olhamos para a previsão de estado de tempo para as próximas 24 horas. Maputo poderá ser amanhã uma das cidades mais frescas do país. Uma máxima prevista de 26 graus Celsius, mínima de 18 graus. A previsão de 27 de máxima para Xai-Xai, 19 de mínima. Inhambane poderá ter uma máxima de 30 graus Celsius, mínima de 21 graus. Para a cidade da Beira, previsão de 29 de máxima, 21 de mínima. Chimoio, com 24 de máxima, 16 de mínima. 30 de máxima para Quelimane, 21 de mínima. E Tete, 31 de máxima, 22 de mínima. A cidade de Nampula poderá ter uma máxima de 28 graus Celsius, mínima de 20 graus. Pemba, com a previsão de 31 de máxima, 23 de mínima. E Lixinga vai estar fresquinha, 24 de máxima, 14 de mínima. Do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. No Jornal da Noite agora, para fazermos um olhar sobre o desporto. A Federação Moçambicana de Futebol garante apoio às equipas participantes no Campeonato Nacional da Divisão de Honra. A agremiação lamenta a desistência da Universidade Pedagógica do Niassa de todas as provas por alegada falta de condições. A cidade da Machixe parou para testemunhar o festival de abertura do Campeonato Nacional da Divisão de Honra. Daniel Chapo, governador de Inhambane, e Alberto Simango Júnior, presidente da Federação Moçambicana de Futebol, deram um pontapé de saída da prova. Na ocasião, Simango assegurou que a federação irá disponibilizar 30 mil litros de combustível para todas as equipas participantes como forma de evitar desistências e minimizar os custos de participação na prova. O que se pretende é a nossa contribuição, queremos dar aos participantes na segunda liga, conscientes de que não será a solução
dos problemas que existem, das dificuldades que cada clube tem, mas nós vamos dar esse apoio como forma da nossa contribuição. A Universidade Pedagógica de Lixinga anunciou em comunicado há dias a desistência do Campeonato Nacional da Divisão de Honra e de todas as competições. A Federação Moçambicana de Futebol referiu que os clubes devem se organizar melhor para ajudar no desenvolvimento da modalidade. Entendemos desenvolver o futebol e pensamos, como viu, o campo cheio, fizemos aqui um espetáculo interessante e o futebol vai se desenvolver. Acho que o caminho é este. Esta é a segunda divisão, os provinciais estão na terceira divisão, assim sucessivamente temos a primeira liga e acho que este é o caminho que nós temos de seguir, à procura do desenvolvimento e do crescimento do nosso futebol. Portanto, quem puder vai ter que participar nestes moldes, quem não pode vai participar no provincial, portanto não há nenhum problema. O Campeonato Nacional da Divisão de Honra contará com a participação de 30 equipas nas regiões Sul, Centro e Norte do país. Ainda no âmbito do futebol, a seleção sub-20, os Mambinhas, têm desafios muito fortes pela frente e iniciaram já os preparativos com vista aos mesmos, que vão disputar-se na Cidade da Beira. O jogo entre os Mambinhas e a seleção da África do Sul, a contar para a primeira eliminatória para o CAN a realizar-se no Níger em 2019, terá lugar no próximo dia 12 de maio no Caldeirão de Chiveve. Nesta segunda-feira, a Associação Provincial de Futebol de Sofala, em conferência de imprensa, anunciou que está em contactos com o governo de Sofala, o município da Beira e os agentes econômicos locais com vista a garantir um resultado que apure os Mambinhas. Dos contactos que temos estado a realizar junto dessas forças vivas, tal como disse, há naturalmente uma extrema abertura para que realmente hajam apoios necessários. Todos nós temos que assumir este projeto como um projeto nosso. Nós, associação, nós, beirenses, nós, o povo da província de Sofala, nós, moçambicanos. Os Mambinhas desembarcarão na Beira no próximo dia 9 de maio e os bilhetes para o embate já estão à venda em duas categorias e haverá ainda entradas grátis para menores de 12 anos de idade. Iremos mobilizar escolas para, em tempo útil, manifestarem o intuito de trazerem alunos para esse jogo. A Associação Provincial de Futebol de Sofala acredita que os Mambinhas irão golear os sul-africanos. Sofala, todos nós sabemos, acarinha o futebol, vive o calor e com intensidade. O Caldeirão é um verdadeiro inferno e queremos transformar o Caldeirão num inferno para os sul-africanos, para começarmos de etapa em etapa, desenharmos esta qualificação para o CAN. Caso os Mambinhas ultrapassem esta fase, terão pela frente a seleção de Angola, um dos colossos do futebol africano. O Ferroviário das Motas derrotou a Politécnica por 69-48 no jogo da quarta jornada da Taça Maputo em basquetebol sénior feminino. Na quadra do pavilhão da Politécnica estavam frente a frente as donas de casa e o Ferroviário das Motas, coletividade que tem feito vida negra às ditas grandes da modalidade de bola ao cesto na cidade de Maputo, em séniores femininos. O Ferroviário das Motas entrou melhor no jogo, tendo feito um parcial de 7-0 logo nos primeiros minutos e venceu no primeiro período por 15-13. 3 pontos contabilizados pela base. No segundo período, as universitárias fizeram de tudo para passar na frente da marcha do marcador, mas o Ferroviário das Motas foi a equipa mais certeira nas tabelas e saiu ao intervalo a vencer por uma diferença de 7 pontos, 27-20. Entrou-se para o terceiro período com as locomotivas das Motas a controlar o jogo e no final desta etapa venciam por 48-31. No quarto período, a Politécnica tentou recuperar a desvantagem, mas sem êxito, pois o Ferroviário das Motas ganhou o desafio por 69-48. Pois bem, o saxofonista Moreira Chunguissa e a More Jazz Big Band visitaram hoje à tarde os pacientes de Oncologia do Hospital Central de Maputo. Com os doentes, os músicos comemoraram o Dia Internacional do Jazz. Esta é uma notícia para ser conferida ao longo dos próximos serviços de notícias aqui da STV.
A informação está pautada no Jornal da Noite. Eu despeço-me. Marco novo encontro por manhã pontualmente às 19h55. Mas as notícias, sabe, estão em permanência no canal STV Notícias, já a seguir às 9, com Ana Maria Albino. Muito boa noite e até já.